Olá, seja bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante. Vamos falar sobre o novo nascimento, conhecido também como a doutrina da regeneração. João narra aqui no seu evangelho, lá no capítulo 3, um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus de noite e ali começou um diálogo. E no capítulo 3 aqui, João narra essa parte do diálogo. E no verso 3, Jesus responde a Nicodemos dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento é algo muito interessante, comentado, um assunto falado nas igrejas, mas ele é um pouco não tão bem compreendido por muitos. É fato, é verdade que existem algumas outras correntes de pensamento, outros entendimentos a respeito do novo nascimento. Mas nós vamos, através do texto aqui de João, para um esclarecimento a respeito disso. Existem aqueles que imaginam, são seguidores da doutrina arminiana, né, de Jacó Arminius, que imaginam, que acreditam que o novo nascimento dependa das pessoas, delas falarem, né, delas agirem publicamente, dizendo que elas querem nascer de novo, que elas querem ser uma nova criatura. A própria palavra da regeneração significa gerar de novo. E só gera de novo aquilo que não existe, aquilo que está morto. Por isso que é regeneração, senão seria geração, ou gerar primeiro. Então é um entendimento que nós vamos seguir aqui para um esclarecimento. Então eu gostaria que você curtisse aí esse vídeo, curta aí também no canal, deixe o seu comentário. Se você tem dúvidas, se você quer saber mais a respeito do assunto, talvez até você queira fazer algum outro comentário ou sugerir alguma outro vídeo, outro assunto, outro tema, você também está livre, tá bom? Então, clica aí no OK, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e nós vamos falar então sobre o novo nascimento no dia de hoje. É uma doutrina muito interessante. Jesus conversando com um judeu, com um religioso, muito conhecedor das Escrituras. E ele havia dito para Jesus que reconhecia que Jesus era mestre, né? E que Deus era com Jesus. Aí Jesus já imediatamente no verso 3 responde para ele, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu já ouvi perguntas, comentários por aí de pessoas falando sobre o novo nascimento, e perguntas como, por exemplo, você já nasceu de novo? Ou você quer nascer de novo? Como se o novo nascimento dependesse das pessoas, dependesse de nós. O verso 7 aqui desse texto do capítulo 3, Jesus diz assim para Nicodemos: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E essa palavra necessário vos é, às vezes traz um entendimento como se eu pudesse fazer alguma coisa para que eu viesse a nascer de novo. Se nós olharmos para a Bíblia, nós devemos olhar para a Bíblia, porque essa é uma regra de hermenêutica, da interpretação bíblica. Se nós olharmos para o texto, por exemplo, do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, quando ele teve aquela visão do vale de ossos secos. Quando ele falando com o Senhor, e o Senhor dizendo para ele, né, profetiza,
e o Espírito foi soprado sobre aqueles cadáveres e os seus ossos, os seus nervos se juntaram e eles tornaram novamente vivos, porque eles estavam mortos. Paulo escreve aos Efésios, ele diz lá no capítulo 2, no capítulo 1, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, um ser humano, quando gerado, quando nasce, ele nasce já sob o domínio do pecado. Então, ele precisa nascer de novo, mas não depende dele. Depende de quem, então? De quem depende o novo nascimento? Essa é uma pergunta interessante. O novo nascimento depende de quem? O novo nascimento ocorre a partir do momento em que você foi chamado por Deus à salvação. Ele deu à pessoa a ferramenta da fé e pela fé ele foi justificado e então a partir daí ele tem o seu novo nascimento. Ele recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo sobre ele. Aí sim, ele é uma nova criatura. Nova por quê? Porque ele nasceu de novo, porque ele estava morto. A sua natureza humana estava morta pela corrupção do pecado, do pecado que nós carregamos. Então, nós precisamos entender bem o que é esse novo nascimento. Ele não depende de alguém que de repente, eu vou levantar a mão, eu vou ser então a partir de agora uma nova pessoa, né? Uma nova criatura, vou nascer de novo. Não. Então ele precisa ser chamado por Deus à salvação. Deus o concede a ele é chamado através da pregação do Evangelho, ele então, pela fé, ele é justificado, recebe o Espírito Santo sobre a vida dele, e então aí ele se torna uma nova criatura. Por isso o próprio Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Necessário para quê? Para que eu possa entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse aqui. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Jesus ainda fala, aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. E o que é nascido da carne, é carne. Ou seja, quando ele fala carne aqui, ele refere-se à sua natureza humana. E é essa natureza que temos. Mas nós temos também a natureza divina. Então, por isso, nós somos nova criatura. Nós somos regenerados por ele. Isso é a doutrina de forma bem simples, bem simplificada, bem resumida, falando a respeito da regeneração. Então, é necessário que sejamos nascidos de novo para poder ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento não depende de alguém, não depende de mim mesmo, da minha própria vontade, mas depende daquele que é o autor e consumador da fé. Depende do chamado dele para a salvação. Eu não estou aqui falando a respeito de nenhum segmento teológico. Eu não estou tratando aqui de segmento teológico, de corrente teológica. Eu estou falando a respeito da palavra de Deus. Eu estou apenas usando textos bíblicos para que nós venhamos a entender. Então, esse diálogo de Jesus falando para um judeu, para um religioso, mestre das Escrituras, que, mesmo sendo mestre, ele não tinha até então nascido de novo. Porque eles viviam por conta da lei. A lei de Moisés, ela servia apenas como uma referência, mostrando para o homem o seu pecado. É essa a função da lei. Por isso Jesus disse que era necessário nascer de novo. E ele disse isso para Nicodemos, e certamente aquilo ficou na mente de Nicodemos depois, incomodando-o, até que ele pudesse ter o esclarecimento disso. Jesus disse, mais uma vez eu repito, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Então nós precisamos realmente ser nascidos de novo. Isso depende de Deus. Eu creio, eu estou falando para você, com você, né? Que é nascido de novo. Então não tenha dúvidas. Muita gente pergunta, que me questiona sobre isso, né? Em aconselhamento. Mas será que eu nasci de novo? Sim. Eu vou estar falando em breve aqui sobre um outro assunto extremamente sério, extremamente importante e talvez até um pouco mais delongado, mas necessário. Falar sobre a perfeição cristã, que muitos imaginam, como o texto bíblico muitas vezes fala, que nós precisamos ser perfeitos em Cristo. Sim, precisamos ser perfeitos, mas em Cristo. E o que é ser perfeito em Cristo? Então nós vamos ver isso numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Fique então aí com esta mensagem, que necessário vos é nascer de novo. E o novo nascimento é algo que vem do céu, é algo que vem de Deus. Eu sugiro, leia novamente o texto de João capítulo 3 inteiro, e leia também lá Ezequiel 37, e como referência leia Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? E fica aqui a sugestão novamente, você pode estar fazendo perguntas, você pode estar fazendo seu comentário, deixa aí seu comentário, sua dúvida, se você quiser também a respeito de um outro tema, um outro assunto, deixa aí o seu comentário, dá um ok aí, tá bom? E se inscreva no canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima oportunidade, querendo Deus.